Bom, pessoal, vou gravar esse vídeo amador a fim de tirar algumas dúvidas quanto a dízimos. Então, primeiro você tem que entender o que é uma dízima. Uma dízima é um número decimal infinito. Exemplo, o número π é um número decimal infinito, raiz de 2 é um número decimal infinito, 1,333 infinitamente 3 é um número decimal infinito, entre infinitos números decimais infinitos. Mas a ideia nossa, o objetivo de estudo é dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? Além dele ser decimal infinito, ele repete um período, como é o caso desse 1,333. Note que eu consigo prever o próximo número. Quem que vai ser o próximo número? Não é infinitamente 3, o próximo número é 3. E depois, 3. Então, isso é uma dízima periódica. E dízimas periódicas podem ser escritas na forma de fração. Dízimas não periódicas não podem ser escritas na forma de fração. Então, é onde divide o conjunto dos números racionais dos conjuntos dos números irracionais. Os racionais podem ser escritos na forma de fração. Então, quais números estão dentro do conjunto dos números racionais? É os números decimais finitos, que é o exemplo do 1, 2, que são inteiros, o meio, qualquer número decimal finito, que você escreve ele todo, tem um fim. E as dízimas periódicas. E como você vai encontrar uma dízima periódica? Se ela pode ser escrita na forma de fração, ela é proveniente de uma divisão. Então, por exemplo, eu tenho a fração 7 terços. Como que eu vou encontrar a dízima periódica equivalente a 7 terços? Eu vou fazer a divisão. 7 dividido por 3. Então, 7 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. 7 menos 6, 1. 1 eu não consigo dividir 3. Então, vírgula, 0. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. E vou continuar. Note que toda vez vai sobrar 1. 3, 3, 9, sobra 1. 3, 3 vezes 3, 9, sobra 1. Então, está sobrando sempre o mesmo resto. Então, o resultado da divisão vai ser sempre o mesmo. Então, não vou ficar aqui a vida inteira efetuando esse cálculo. Então, eu sei que vai ser sempre 3, 3, 3. E como que eu vou representar este número aqui como uma dízima periódica? Eu posso colocar 2,3 com esse tracinho em cima. Isso indica que tem infinitos 3. Ou colocar 2, coloca um 3, 3 aqui. Reticências. Certo? Outro exemplo. Vamos pegar 2 terços. 2 dividido por 3, certo? Vou efetuar a divisão para encontrar a dízima. Não dá. Então, 0,0. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, 2. Vai o 0. Nota que, de novo, está sobrando sempre 2. Então, eu já sei que vai ser 0,66666. Então, vai ser 0,6 com esse risquinho em cima. Ou coloco 0,666 reticências. Mas sempre se eu dividir então por 3, só por 3 que vai dar dízima? Não, outros valores também. Vou pegar um aqui, 16 sétimos. Então, pega 16, dividir por 7. 16 por 7, 2. 2 é 7, 14, sobra 2. Vírgula, 0. 20 dividido por 7, 2. 2 é 7, 14. 20 menos 14, sobra 6. 60 por 7, 8. 7 vezes 8, 56. Sobra 4. 40 por 7, 5. 5 vezes 7, 35. Sobra 5. 50 por 7, 7. 7 vezes 7, 49. Sobra 1. 10 por 7, 1. 1 vezes 7, 7. 10 menos 7, 3. 30 dividido por 7, 4.
4 vezes 7, 28. Sobra 2. Ah, agora já sobrou 2. Aqui não tinha sobrado 2? Agora não sobrou 2 de novo? Então, o que vai acontecer? Esse aqui, ó, vai repetir esse número a vida toda. Então, vai ser, ó, 2, 8, 5, 7, 1, 4. 2, 8, 5, 7, 1, 4. Até você cansar de fazer conta. Então, esse aqui pode ser representado como 2,285,714 com tracinho em cima, indicando que é este número que fica repetindo. Então, este é o período. Esses números que ficam repetindo, a gente chama ele de período, por isso dízimas periódicas. Ou você vai representar 2,285,714, tananana. Certinho? Espero que possa ter ajudado um pouco.